A noite em que o chefe se foi, ela só queria limpar a cozinha, mas acabou servindo um jantar digno de reis e mudando o olhar do homem que antes a desprezava. Porque às vezes só é preciso uma oportunidade e o sabor da coragem cala o mundo inteiro. Parte. O ar da madrugada em Belo Horizonte trazia o aroma das gardênias do jardim do Lar da Misericórdia, mas para Helena Souza, de 25 anos, cheirava a desesperança. Seus dedos trêmulos lutavam para manter firme a bandeja de medicamentos enquanto percorria o corredor do orfanato, onde havia crescido e para o qual retornara como enfermeira após perder seu emprego no hospital particular. Helena era uma mulher de uma beleza silenciosa, que parecia pedir desculpas por existir. Sua pele clara contrastava com os longos cabelos castanhos que sempre usava presos num prático rabo de cavalo, e seus olhos verdes, herança de uma avó portuguesa que nunca conheceu, guardavam uma tristeza profunda que aprendera a esconder atrás de sorrisos gentis. Media apenas 1,60 m, mas sua presença tinha algo que fazia as crianças correrem para ela em busca de consolo. Naquela manhã de março, tudo mudou. A irmã Carmen, diretora do orfanato, a esperava em sua sala com uma expressão que Helena aprendera a temer desde pequena. Helena, minha filha, tenho notícias difíceis, começou a religiosa, suas mãos enrugadas brincando nervosamente com o terço. O governo decidiu fechar o Lar da Misericórdia. Os recursos acabaram e não podemos mais mantê-la como nossa funcionária. As palavras caíram sobre Helena como pedras. O orfanato era o único lugar que conhecia como lar. Havia nascido ali, abandonada na porta com apenas alguns dias de vida, com um bilhete que dizia apenas: "Cuidem da minha menina, eu não posso." Crescera entre aquelas paredes, estudara a enfermagem graças a bolsas de estudo conseguidas pelas irmãs e voltara para retribuir um pouco do que recebera. "Quanto tempo nós temos?" perguntou com a voz embargada. 2 semanas. As crianças serão transferidas para outras instituições. Você terá que encontrar seu próprio caminho." Helena saiu da sala com as pernas bambas. Dirigiu-se ao pequeno jardim onde costumava sentar-se com as crianças para ler histórias. Ali, sob o ipê amarelo que vira crescer desde a infância, permitiu-se chorar pela primeira vez em anos, não por ela, mas pelos pequenos que também perderiam seu lar. "Porque sou sempre eu que sobrou", sussurrou ao vento, as lágrimas molhando a terra seca. Naquela tarde, enquanto organizava seus poucos pertences, encontrou a velha caixa de sapatos onde guardava seus tesouros, algumas fotos com as crianças, cartas de agradecimento de famílias que haviam adotado, e a única lembrança de sua mãe biológica, um pequeno anel de prata com uma água marinha que chegara com ela ao orfanato. O desespero a levou a tomar uma decisão que jamais teria considerado. Respondeu a um anúncio de classificados que vira no jornal. "Procura-se enfermeira particular para cuidados domiciliares, bons honorários, discrição absoluta." O endereço a levou para o Lourdes, o bairro mais exclusivo de Belo Horizonte. 3 dias depois, Helena se encontrava diante dos imponentes portões de ferro forjado da mansão Monteiro, uma construção colonial de 2 andares, cercada por jardins que pareciam saídos de um cartão postal europeu. Suas mãos suavam enquanto esperava que alguém atendesse a campainha. A porta foi aberta por uma mulher mais velha, elegantemente vestida com um tailleur cinza, cabelos prateados perfeitamente penteados e uma expressão severa que avaliou Helena da cabeça aos pés em segundos. "A senhora é a enfermeira?" perguntou com voz cortante. "Sim, senhora, Helena Souza", respondeu tentando soar mais segura do que se sentia. "Sou Cida Alves, a governanta. Siga-me." O interior da casa era ainda mais impressionante que o exterior. Móveis de jacarandá, tapetes persas, lustres de cristal e obras de arte que Helena só vira em livros. Seus sapatos baratos ressoavam no mármore do chão, anunciando sua presença como uma intrusão. "Seu trabalho será cuidar do Sr. Eduardo Monteiro", explicou Cida, enquanto subiam uma escadaria digna de um palácio. "Ele tem 78 anos, sofreu um infarto há 3 meses e precisa de cuidados constantes. O filho dele, o Sr. Arthur, cuida de todos os assuntos da família, mas viaja muito a negócios." Pararam em frente a uma porta de madeira entalhada. "O Sr. Eduardo pode ser difícil. Ele demitiu 4 enfermeiras em 2 meses. Espero que a senhora tenha mais paciência." Helena entrou no quarto e encontrou um homem de constituição robusta,
apesar da idade, cabelo completamente branco e olhos azuis que brilhavam com inteligência e malícia em partes iguais. Ele estava sentado numa cadeira de rodas ao lado de uma janela que dava para o jardim. Outra enfermeira? Resmungou sem se virar para olhá-la. Aposto que não dura uma semana. Bom dia, Sr. Monteiro. Sou Helena Souza, disse ela com a voz suave, mas firme, que desenvolvera trabalhando com crianças assustadas. Eduardo a olhou pela primeira vez, e Helena notou como seus olhos a estudavam com curiosidade. Pelo menos esta tem cara de quem não vai sair correndo no primeiro grito, murmurou. Está bem, enfermeira Souza, mas já aviso que não gosto de gente falsamente alegre, nem de conselhos não solicitados, nem que falem comigo como se eu fosse uma criança. Entendido, senhor, respondeu Helena. Poderia me mostrar sua rotina de medicamentos? Os primeiros dias foram um campo de batalha silencioso. Eduardo parecia determinado a fazê-la desistir com comentários mordazes, exigências impossíveis e mudanças constantes de humor. Mas Helena havia crescido num orfanato onde a sobrevivência dependia da paciência e da compreensão de que, por trás da hostilidade, muitas vezes se escondia o medo. Uma tarde, enquanto o ajudava com seus exercícios de reabilitação, Eduardo desabou emocionalmente. Sabe o que é o pior de envelhecer, enfermeira? Perguntou com a voz embargada. Não é o corpo que falha, é a solidão. Minha esposa morreu há 5 anos. Meus amigos estão todos mortos, ou em asilos. E meu filho está tão ocupado administrando o império que construí que não tem tempo para o velho que o criou. Helena deixou de lado o protocolo profissional e sentou-se na cadeira ao lado dele. Minha avó costumava dizer que a solidão não se mede pela quantidade de gente que temos ao redor, mas por quanta dessa gente realmente nos conhece, disse suavemente. Talvez seu filho esteja tão ocupado tentando ser digno do Senhor que esqueceu de ser simplesmente seu filho. Eduardo a olhou com surpresa, como se fosse a primeira vez em meses que alguém lhe falava como a um ser humano, e não como a um paciente. Você tem família, enfermeira? Não, senhor. Cresci num orfanato, mas lá aprendi que família nem sempre é de sangue, mas as pessoas que escolhem ficar quando as coisas ficam difíceis. A partir daquele momento, algo mudou entre eles. Eduardo deixou de vê-la como mais uma funcionária e começou a tratá-la como a neta que nunca tivera. Contava-lhe histórias de sua juventude, de como construir a sua construtora do zero, de sua esposa Maria Helena e do grande amor que ela fora. Helena, por sua vez, encontrou em Eduardo o avô que nunca conhecera. Lia para ele à tarde, jogava xadrez com ele e quase sempre perdia, e o ouvia com genuíno interesse quando ele falava de seus projetos filantrópicos. Foi durante uma dessas tardes de chuva de abril que ela conheceu Arthur Monteiro. Helena estava no jardim, colhendo as flores que Eduardo lhe pedira para o vaso de seu quarto, quando ouviu o rugido de um motor potente se aproximando pelo caminho de cascalho. Um Mercedes-Benz preto parou em frente à entrada principal, e dele desceu o homem mais imponente que Helena já vira. Arthur Monteiro, de 32 anos, era a definição viva do sucesso. Alto, de porte atlético mantido à base de disciplina férrea, pele clara que falava de gerações de privilégios e olhos azuis herdados de seu pai, que tinham a intensidade de alguém acostumado a ver o mundo se curvar à sua vontade. Vestia um terno italiano que provavelmente custava mais do que Helena ganhara em toda a sua vida, e usava o cabelo preto perfeitamente penteado. Caminhava com a segurança de quem nascera para mandar, com movimentos precisos e uma presença que preenchia qualquer espaço. Mesmo à distância, Helena pôde sentir a aura de poder que o rodeava como uma segunda pele. O que ela não pôde ver àquela distância era a profunda fadiga em seus olhos, o peso das responsabilidades que carregava nos ombros ou a solidão que aprendera a esconder atrás de uma máscara de controle absoluto. Arthur se dirigia à entrada quando notou a jovem no jardim. Parou bruscamente. Havia algo na forma como ela se movia entre as flores, com uma graça natural, que contrastava com a roupa modesta que usava, que capturou sua atenção de imediato. Helena levantou o olhar e seus olhos se encontraram pela primeira vez. O tempo pareceu parar. Ela sentiu como se uma corrente elétrica a atravessasse da cabeça aos pés, enquanto ele experimentou algo que não sentia há anos, curiosidade genuína por outra pessoa. Quem é você? Perguntou Arthur, sua voz profunda carregada de autoridade, mas também de perplexidade. Helena Souza, senhor. Sou a enfermeira do seu pai, respondeu ela, tentando controlar o tremor em sua voz.
A enfermeira? Repetiu ele, arqueando uma sobrancelha. A Cida me disse que tinha contratado alguém novo, mas não mencionou que... Ele parou, incapaz de terminar a frase. Não havia mencionado que ela era linda de uma forma que lhe tirava o fôlego, ou que tinha olhos verdes que pareciam guardar segredos, ou que sua simples presença conseguira algo que 4 enfermeiras anteriores não haviam logrado, fazer seu pai sorrir novamente. Como está o meu pai? Perguntou finalmente, recuperando a compostura. Muito melhor, senhor. Os sinais vitais dele se estabilizaram e ele começou a caminhar curtas distâncias com apoio. Mas mais importante, acho que ele está recuperando a vontade de viver. Arthur a estudou com mais atenção. Havia algo nesta mulher que o intrigava. Ela não se lançara sobre ele com flertes, como muitas mulheres faziam quando descobriam quem ele era. Não tentara impressioná-lo com credenciais ou referências. Simplesmente respondera à sua pergunta com honestidade direta e sustentara seu olhar sem se intimidar. Fico feliz em ouvir isso, disse ele. Com licença, mas preciso entrar. Meu pai me espera. Enquanto se afastava em direção à casa, Arthur não pôde evitar olhar para trás mais uma vez. Helena havia voltado para suas flores, mas ele notou o leve rubor em suas bochechas que denunciava que ela também sentira algo naquele encontro. Naquela noite, durante o jantar com seu pai, Eduardo não resistiu à tentação de cutucar. Vi que você conheceu a Helena, disse casualmente enquanto cortava seu peixe. A enfermeira? Sim, brevemente, respondeu Arthur, tentando parecer desinteressado. Ela é especial, não é? Insistiu Eduardo com um sorriso travesso. Não é como as outras. Pai, ela é sua enfermeira. Não vim para avaliar os funcionários da casa. Claro que não, disse Eduardo sem perder o sorriso, mas já que você mencionou avaliação, deveria saber que nos 2 meses que ela está aqui, conseguiu que eu recuperasse mais mobilidade do que todos os fisioterapeutas que você contratou. E o que é mais importante, ela me devolveu a esperança. Arthur parou de comer e olhou seriamente para o pai. O que você quer dizer? Quero dizer que essa jovem veio aqui como um anjo. Ela não cuida apenas do meu corpo, Arthur. Ela cuida da minha alma. Ela me escuta, não me julga e me lembra que ainda tenho valor como pessoa, não apenas como o patriarca dos Monteiro. As palavras de seu pai cravaram-se no coração de Arthur como alfinetes. Quando fora a última vez que ele falara com o pai simplesmente como filho, e não como herdeiro do império familiar? Fico feliz que você a tenha achado útil, disse finalmente. Útil, repetiu Eduardo, balançando a cabeça. Filho, quando você aprender a ver as pessoas como mais do que úteis ou inúteis, talvez encontre a felicidade que busca há anos. Naquela noite, Arthur não conseguiu dormir. Viu-se pensando nos olhos verdes da enfermeira, na forma como ela sustentara seu olhar sem se intimidar, em como seu pai falara dela com um afeto que não demonstrava por ninguém há anos. Decidiu conhecê-la melhor. Nos dias seguintes, Arthur começou a aparecer em casa com mais frequência do que o habitual. Sempre tinha uma desculpa. Papéis que seu pai precisava assinar, decisões de negócios que exigiam sua aprovação ou simplesmente ficar a par de seu progresso médico. Mas a verdade é que se sentia magneticamente atraído por Helena. Observava-a à distância enquanto ela trabalhava. Notou como seu rosto se iluminava quando Eduardo conseguia um pequeno progresso em sua reabilitação, como falava com o jardineiro idoso, com o mesmo respeito que demonstraria a um dignitário, como os pássaros pareciam se aproximar dela, sem medo quando estava no jardim. Havia algo puro em Helena que Arthur não encontrava em seu mundo de negócios implacáveis e relacionamentos calculados. Em seu universo, cada conversa tinha um propósito, cada sorriso, uma agenda oculta, cada gesto, um cálculo de benefício. Mas ela parecia se mover por motivações completamente diferentes. O primeiro encontro real entre eles ocorreu uma tarde, quando Arthur a encontrou na biblioteca da casa, lendo em voz alta para seu pai, que havia adormecido em sua poltrona. Não precisa continuar lendo se ele está dormindo, disse Arthur da porta. Helena levantou o olhar surpresa. Não o ouvira entrar. Eu sei, respondeu em voz baixa para não acordar Eduardo, mas acredito que as palavras encontram seu caminho até o coração mesmo quando dormimos. Você realmente acredita nisso? Minha avó adotiva, uma das irmãs do orfanato onde cresci, costumava nos ler histórias quando tínhamos pesadelos. Ela dizia que palavras bonitas podiam mudar até os sonhos mais feios. Arthur se aproximou e notou o livro que ela tinha nas mãos. Machado de Assis, observou. Bom gosto. Dom Casmurro, disse ela, mostrando a capa.
Seu pai me pediu que lesse para ele. Diz que o faz lembrar da juventude. E o que você acha? Helena refletiu por um momento antes de responder. Acho que fala de algo que todos buscamos. A possibilidade de que o amor verdadeiro possa sobreviver a qualquer obstáculo, até mesmo ao tempo. Parece romântico, disse Arthur com um tom ligeiramente zombeteiro. Você acredita nisso? Os olhos verdes de Helena o estudaram com seriedade. E o senhor não, senhor Monteiro? A pergunta o pegou de surpresa. Em seu mundo, a pergunta teria sido retórica, formulada apenas para bajular ou manipular. Mas havia algo na forma como ela a fizera que sugeria um interesse genuíno em sua resposta. O amor é um luxo que poucas pessoas podem se dar, respondeu finalmente. A maioria de nós tem responsabilidades mais importantes. Essa é uma forma muito triste de ver a vida, disse Helena suavemente. É uma forma realista de vê-la. Não são a mesma coisa, não é? Antes que Arthur pudesse responder, Eduardo acordou com um sobressalto. Arthur, o que faz aqui? Vim checar os contratos da construção do novo hospital, mentiu ele. Como se sente? Melhor a cada dia graças a este anjo, disse Eduardo, sorrindo para Helena. Sabia que ela tem pesquisado sobre exercícios de reabilitação por conta própria? Não se contenta em seguir as indicações do médico. Sempre busca formas de me ajudar mais. Arthur olhou para Helena com surpresa. Isso é verdade? Ela corou ligeiramente. Só quero ter certeza de que estou oferecendo o melhor cuidado possível. A maioria das enfermeiras faz o mínimo necessário, observou Arthur. Eu não sou como a maioria das enfermeiras, respondeu Helena, e pela primeira vez havia um toque de orgulho em sua voz. Naquela noite, Arthur não conseguiu tirar a conversa da cabeça. Havia algo na forma como Helena dissera, eu não sou como a maioria, que soara como uma declaração de guerra contra as baixas expectativas que o mundo tinha dela. Mas quem era realmente Helena Souza? Decidiu descobrir. Queridos corações que nos leem, vocês já sentiram essa conexão instantânea com alguém que sabiam que poderia mudar tudo? Comentem de que cidade vocês estão nos acompanhando e pressionem curtir se quiserem saber que segredos Arthur descobrirá sobre o passado de Helena. A história está apenas começando. Partes 2. A investigação de Arthur sobre Helena começou como um exercício de precaução empresarial. Na sua posição, não podia se dar ao luxo de confiar cegamente em alguém que tinha acesso íntimo à sua família. Mas o que ele descobriu o deixou completamente desarmado. O relatório chegou à sua mesa 3 dias depois, cortesia da agência de investigação particular que usava para verificar sócios comerciais. Enquanto lia, percebeu que cada página revelava não apenas a história de Helena, mas também a hipocrisia de seu próprio mundo privilegiado. Helena Maria Souza, nascida em 15 de março de 1999, abandonada no Lar da Misericórdia de Belo Horizonte, aos 3 dias de vida. Pais desconhecidos, criada pelas Irmãs de Caridade até os 18 anos, aluna de destaque, bolsista integral no curso de enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, formada com louvor. Trabalhou durante 2 anos no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, até ser demitida por defender uma paciente contra os maus tratos de um médico com influência política. Sem antecedentes criminais, sem dívidas significativas, referências impecáveis de seus superiores e colegas. Mas foi o último parágrafo que lhe tirou o fôlego. Nota especial. A senhorita Souza doou 60% do seu salário do hospital durante o tempo em que esteve empregada para um fundo de apoio a famílias de baixa renda que não podiam pagar tratamentos médicos para seus filhos. Atualmente não possui imóveis, veículo ou poupança significativa. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço dos outros. Arthur deixou o relatório sobre sua mesa com as mãos trêmulas. Num mundo onde aprendera a desconfiar de qualquer um que se aproximasse de sua família por interesse financeiro, encontrara a única pessoa que genuinamente não tinha segundas intenções. Mas havia mais. O relatório incluía uma fotografia que o deixou sem ar. Helena, vários anos mais jovem, rodeada de crianças do orfanato, todos sorrindo para a câmera. Em seus olhos havia a mesma ternura que vira quando ela cuidava de seu pai, mas também uma solidão profunda que ele reconheceu, pois ele mesmo a sentia. Naquela tarde, Arthur chegou em casa mais cedo do que o habitual. Encontrou Helena no Jardim dos Fundos, empurrando a cadeira de rodas de seu pai sob as jabuticabeiras em flor.
Eduardo contava-lhe algo que a fazia rir com uma risada cristalina que parecia tornar o próprio ar mais leve. Arthur, gritou Eduardo ao vê-lo. Venha, você precisa ouvir o que a Helena me contou sobre as crianças do orfanato. Enquanto se aproximava, Arthur observou como Helena ficava ligeiramente tensa, como se sua presença alterasse a harmonia natural da cena. Que história é essa? Perguntou, tentando soar casual. A Helena estava me contando sobre o dia em que um dos meninos, um pequeno de 6 anos chamado Miguel, decidiu que queria cozinhar para as irmãs. Começou Eduardo, com os olhos brilhando de diversão. Como foi que terminou, querida? Helena olhou nervosamente entre pai e filho antes de continuar. Bem, o Miguel tinha visto a irmã Rosa preparar gelatina, então decidiu nos surpreender. Mas ele confundiu sabão em pó com açúcar, relatou, um sorriso suave adornando seu rosto. Quando as irmãs provaram sua surpresa especial, bolhas começaram a sair de suas bocas. Eduardo explodiu em gargalhadas, um som que Arthur não ouvia há anos. Mas aqui vem o melhor, continuou Eduardo. Conte como você resolveu a situação. Helena corou ligeiramente. Bom, todas as outras crianças estavam assustadas porque achavam que o Miguel ia arranjar uma briga daquelas. Então eu disse a eles que o Miguel tinha inventado um novo jogo. Quem consegue fazer as maiores bolhas de sabão? Transformamos toda a situação numa festa de bolhas no pátio. E as irmãs entraram na brincadeira, acrescentou Eduardo com orgulho. Em vez de castigar o menino, celebraram sua criatividade. Arthur olhou para Helena com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Isso foi muito inteligente da sua parte, disse finalmente. As crianças precisam se sentir seguras para explorar o mundo, respondeu ela. Se punirmos cada erro, elas aprendem a ter medo de tentar coisas novas. E você nunca teve medo de tentar coisas novas? A pergunta tinha um peso que os três sentiram imediatamente. Helena demorou um momento para responder. Acho que quando você não tem nada a perder é mais fácil ser corajoso, disse finalmente. Ou talvez quando você não tem nada a perder, não percebe o quão corajoso está sendo? Replicou Arthur. Seus olhos se encontraram e sustentaram o olhar por um momento que pareceu eterno. Eduardo observava a troca com um sorriso conhecedor. Acho que está na hora deste velho tomar seu remédio da tarde, anunciou, quebrando o momento. Arthur, por que não acompanha a Helena de volta para casa? Minhas pernas não estão doendo tanto hoje. Foi uma mentira óbvia. Eduardo precisava de ajuda para caminhar até mesmo as distâncias mais curtas, mas tanto Arthur quanto Helena entenderam que era sua forma sutil de lhes dar um tempo a sós. Caminharam em direção à casa, num silêncio que não era desconfortável, mas carregado de uma tensão não reconhecida. Foi Arthur quem finalmente falou. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Helena assentiu, embora sua postura tenha se enrijecido ligeiramente. Você sente falta do orfanato? A pergunta a pegou de surpresa. Esperava algo sobre seu trabalho ou sua relação com o pai dele. Todos os dias, admitiu. Era o meu lar. As irmãs, as crianças, eram minha família. Por que você saiu de lá? Helena parou sob a varanda da entrada, virando-se para olhá-lo diretamente. O senhor quer mesmo saber ou está só puxando conversa? A honestidade direta da pergunta o desarmou completamente. Eu quero mesmo saber, respondeu, surpreendido por sua própria sinceridade. O governo cortou as verbas. O orfanato vai fechar. As irmãs estão tentando encontrar vagas para as crianças em outras instituições, mas a voz dela embargou ligeiramente. O Miguel, o menino das bolhas, tem 8 anos agora. As famílias não querem adotar crianças grandes. Ele provavelmente vai passar o resto da infância sendo transferido de um lugar para outro. E você não pôde fazer nada para evitar? O que eu poderia fazer? Perguntou com uma risada amarga. Sou apenas uma enfermeira sem dinheiro, sem contatos, sem poder. No mundo real isso não conta para nada. No mundo real? No seu mundo, Sr. Monteiro. No mundo onde as decisões que afetam centenas de crianças são tomadas em escritórios aos quais pessoas como eu nunca teremos acesso. Havia uma dureza em sua voz que Arthur não ouvira antes, mas também uma tristeza profunda que lhe tocou o coração. E o que você vai fazer quando meu pai não precisar mais de cuidados? Eu não sei, admitiu. Acho que vou procurar outro emprego, em outro lugar, cuidando de outra pessoa. É o que eu sei fazer. É o que você quer fazer? A pergunta a deixou sem palavras por um momento. Importa o que eu quero? Perguntou finalmente. Deveria importar. Na minha experiência, Sr. Monteiro, o que pessoas como eu querem raramente importa para pessoas como o senhor.
A acusação flutuou no ar entre eles como um tapa suave, mas certeiro. Arthur percebeu que ela tinha razão, e a constatação o envergonhou profundamente. Você tem razão, disse ele, usando o você de forma mais íntima pela primeira vez. E peço desculpas por isso. Helena o olhou com surpresa. Em sua experiência, pessoas poderosas não pediam desculpas àquelas que consideravam inferiores. Não precisa se desculpar, senhor. Eu só estava sendo honesta. Arthur, disse ele. Pode me chamar de Arthur. Não acho que seja apropriado. O senhor é meu chefe. Meu pai é seu chefe. Eu sou só alguém que está tentando entender. Entender o quê? Como alguém que perdeu tanto, pode continuar dando tanto de si mesma. A pergunta a desarmou completamente. Ninguém nunca lhe fizera essa observação antes. Que alternativa eu tenho? Perguntou finalmente. Ficar amargurada? Deixar de me importar? Isso não traria meus pais de volta. Não salvaria o orfanato. Não ajudaria as crianças. Pelo menos, se eu continuar a me doar, algo de bom sai de toda a dor. Arthur ficou em silêncio, processando as palavras. Em seu mundo, a dor era gerenciada com poder, dinheiro, controle. A ideia de transformar o sofrimento em serviço aos outros era completamente alheia à sua experiência. Você nunca quis mais para si mesma? Perguntou ele. Como o quê? Não sei. Uma família própria, uma casa, segurança financeira, a possibilidade de viajar, de ver o mundo. Helena sorriu tristemente. Esses são luxos para pessoas que têm a liberdade de sonhar, Arthur. Eu aprendi desde muito pequena que meu valor estava no quão útil eu poderia ser para os outros. Sonhos pessoais. Esses são para pessoas como você. Isso não é verdade, não é? Ela o desafiou. Quando foi a última vez que você conheceu alguém da minha origem que conseguiu mais sem sacrificar sua integridade ou trair seus valores? Arthur percebeu que não tinha uma resposta, porque em seu círculo social não conhecia ninguém da origem dela. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. As palavras de Helena ressoavam em sua mente como sinos. Levantou-se e foi para seu escritório em casa, onde abriu o laptop e começou a pesquisar sobre o fechamento do orfanato Lar da Misericórdia. O que encontrou o enfureceu e o envergonhou na mesma medida. O orfanato perdera seu financiamento não por falta de recursos do governo, mas porque o terreno onde estava localizado fora designado para um empreendimento comercial. Uma construtora comprara os direitos do terreno por uma fração de seu valor real, aproveitando-se da situação financeira desesperadora da instituição. A construtora era uma subsidiária da construtora Monteiro. Sua própria empresa, dirigida por ele, fora indiretamente responsável por destruir o lar de Helena. A descoberta o atingiu como um soco no estômago. Sem saber, ele fizera parte do sistema que arrancara Helena do único lugar que ela conhecera como lar, que condenara crianças como Miguel à incerteza, que separara as irmãs da obra de suas vidas. Passou o resto da noite acordado, andando por seu quarto, sentindo o peso de uma culpa que não sabia como lidar. Na manhã seguinte, chegou à casa de seu pai com olheiras profundas e uma determinação ferrenha. Encontrou Helena na cozinha preparando o café da manhã especial de Eduardo, aveia com frutas frescas e mel, exatamente como o médico havia recomendado. Bom dia, disse ela sem levantar o olhar. Seu pai está no jardim. Eu disse a ele que o senhor viria vê-lo. Helena, preciso falar com você. Algo em seu tom a fez levantar o olhar. Seus olhos verdes o estudaram com preocupação. Aconteceu alguma coisa ruim? Você sabe o nome da empresa que comprou o terreno do seu orfanato? A pergunta a deixou gelada. A colher de pau que tinha na mão ficou suspensa sobre a tigela de aveia. Por que está perguntando isso? Por favor, apenas responda. Helena pousou a colher no balcão com as mãos trêmulas. Construtora Monteiro, disse em voz baixa. Por quê? Arthur fechou os olhos, sentindo-se como se tivesse recebido a confirmação de uma sentença de morte. Porque é a minha empresa, disse finalmente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena olhou para ele com uma mistura de choque, traição e algo que poderia ser nojo. Sua empresa, repetiu, como se não pudesse processar as palavras. Eu não sabia, apressou-se a explicar. Tenho dezenas de projetos em andamento, supervisores que cuidam das aquisições de terrenos. Eu nunca soube que você tinha destruído a vida de 50 crianças para construir mais um shopping center, completou ela, sua voz cortante. Helena, por favor, o quê? Explodiu, toda a sua compostura habitual desaparecendo. Por favor, entenda que foi só negócio,
Por favor, não fique chateada porque não foi nada pessoal. Ela se afastou do balcão, caminhando em direção à janela que dava para o jardim, mantendo-se de costas para ele. Sabe o que é o pior de tudo isso? Perguntou sem se virar. É que durante estas semanas eu tinha começado a pensar que talvez você fosse diferente, que talvez pessoas como você pudessem realmente se importar com pessoas como eu. Eu sou diferente, disse ele desesperadamente, e você me importa. Por isso eu precisava te contar. Ela se virou então, e ele viu lágrimas em seus olhos pela primeira vez desde que a conhecera. Eu te importo? Perguntou com a voz embargada. Como te importa um projeto de caridade? Como te importa se sentir bem consigo mesmo ajudando a pobre órfã? Isso não é verdade, não é? Então me diga, Arthur, o que você vai fazer a respeito? A pergunta o deixou sem palavras. O que ele poderia fazer? O projeto já estava em andamento, os contratos assinados, os investidores comprometidos. Cancelá-lo custaria milhões e afetaria a credibilidade de sua empresa. Seu silêncio foi toda a resposta que Helena precisou. Foi o que eu pensei, disse ela secando as lágrimas com as costas da mão. No final das contas, eu não sou mais importante que suas margens de lucro. Helena, espere. Mas ela já havia saído da cozinha, deixando-o sozinho com o peso de suas próprias limitações. Naquela tarde, Arthur sentou-se com seu pai no jardim, contando-lhe tudo o que havia descoberto. Eduardo ouviu em silêncio, sua expressão tornando-se mais sombria a cada detalhe. E o que você pretende fazer? Perguntou finalmente seu pai. Não sei o que posso fazer. Cancelar o projeto seria custoso? Interrompeu Eduardo. Devastador para a empresa. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as flores que Helena plantara durante sua recuperação. Sabe o que a Helena me disse outro dia? Perguntou finalmente. Ela me disse que a verdadeira riqueza não se mede pelo que você tem, mas pelo que está disposto a dar. E eu percebi que passei toda a minha vida acumulando. Mas o que eu realmente dei? Pai, você construiu um império, deu emprego a milhares de pessoas. Eu construí um negócio, corrigiu Eduardo. Mas será que construí algo que realmente importa? Algo que torne o mundo um lugar melhor? Arthur olhou para o pai com surpresa. Nunca o ouvira questionar o valor do que haviam construído juntos. Aquela menina, continuou Eduardo, perdeu tudo o que tinha, mas continua a dar amor, cuidado, esperança. Nós temos tudo o que poderíamos precisar. Mas o que estamos dando? Você está sugerindo que eu cancele o projeto? Estou sugerindo que você decida que tipo de homem quer ser, respondeu Eduardo com firmeza. O tipo de homem que se esconde atrás de desculpas sobre custos e margens de lucro, ou o tipo de homem que é digno do amor de uma mulher como a Helena? Naquela noite, Helena não apareceu para o jantar, como era seu costume. Cida disse a ele que ela pedira para levar a comida para seu quarto, alegando dor de cabeça. Arthur ficou acordado até tarde, andando pela casa, sentindo-se um estranho em seu próprio lar. Passou pela porta do quarto de Helena e viu uma fresta de luz por baixo. Ficou ali com a mão levantada para bater, mas não conseguiu reunir a coragem. O que poderia lhe dizer? Que sentia por tê-la magoado, que gostaria de poder desfazer o dano, que nas poucas semanas em que a conhecera, começara a questionar tudo o que acreditava saber sobre o que realmente importava na vida. No final, afastou-se sem bater, mas do outro lado da porta, Helena ouvira seus passos pararem, vira a sombra de seus pés sob a porta, prendera a respiração esperando que ele batesse. Quando ouviu seus passos se afastando, ela se permitiu chorar por tudo o que havia perdido e por tudo o que nunca poderia ter. Vocês acreditam em segundas chances quando o estrago parece irreparável? Arthur enfrenta a decisão mais importante de sua vida. Parte 3. Nos dias que se seguiram, uma tensão palpável instalou-se na mansão Monteiro. Helena continuou a cuidar de Eduardo com a mesma dedicação profissional de sempre, mas havia uma frieza em suas interações que não existia antes. Quando Arthur aparecia, ela encontrava desculpas para se ausentar, e quando não podia evitá-lo, dirigia-se a ele com a cortesia distante que se usa com estranhos. Eduardo observava a situação com crescente preocupação. Vira florescer algo belo entre seu filho e a jovem que trouxera a luz de volta à sua vida, e agora via como tudo murchava diante de seus olhos. Uma manhã, enquanto Helena o ajudava com seus exercícios de fisioterapia, Eduardo decidiu abordar o assunto diretamente. Você vai fazer o filho pagar pelos pecados da empresa para sempre?
Perguntou sem rodeios. Helena quase deixou cair os pesos que Eduardo estava levantando. Não sei do que o senhor está falando, senhor Eduardo. Claro que sabe, respondeu o idoso com firmeza. Arthur me contou o que descobriu sobre o orfanato, e embora eu entenda sua dor, acho que você está sendo injusta com ele. Injusta? Repetiu Helena, com um toque de indignação na voz. Como posso ser injusta com alguém que literalmente destruiu meu lar? Porque ele não sabia, disse Eduardo pacientemente. E porque, quando soube, veio te contar imediatamente. Ele poderia ter ficado calado e você nunca teria sabido da ligação. Helena sentou-se na cadeira ao lado de Eduardo, sua resistência desmoronando ligeiramente. Sabe o que mais me dói? Perguntou com a voz suave. Não é que a empresa dele tenha comprado o terreno. Empresas fazem isso todos os dias. É que por um momento pensei que tinha encontrado alguém que me via como mais do que uma vítima das circunstâncias. Alguém que poderia realmente se importar com quem eu sou. E você não acha que ele se importa? Acho que ele se sente culpado, respondeu ela. E há uma grande diferença entre culpa e carinho genuíno. Eduardo estudou o rosto dela cuidadosamente antes de falar. Posso te contar algo sobre meu filho que talvez você não saiba? Helena assentiu. Arthur tinha 12 anos quando a mãe dele morreu num acidente de carro, começou Eduardo. Eu estava tão mergulhado na minha própria dor que não percebi como ele estava processando tudo. Ele se tornou calculista. Decidiu que, se não se permitisse se importar demais com nada, nunca mais sentiria aquele tipo de dor. Fez uma pausa, olhando para o jardim onde vira seu filho e Helena caminharem juntos poucos dias antes. Ele passou 20 anos construindo muros ao redor do coração, Helena. Até você chegar, eu nunca tinha visto esses muros balançarem. Muros existem por uma razão, disse Helena suavemente. Talvez eu não devesse estar tentando derrubá-los. Ou talvez, sugeriu Eduardo, ambos precisem aprender que o risco vale a pena. Naquela tarde, enquanto Eduardo tirava sua soneca, Helena se viu caminhando pelo jardim, perdida em pensamentos. Estivera evitando aquele espaço porque cada canto lhe lembrava das conversas que tivera com Arthur, mas hoje sentia-se atraída pela tranquilidade das flores. Estava tão absorta em seus pensamentos que não ouviu os passos se aproximando até que uma voz familiar a sobressaltou. Posso falar com você? Ela se virou e encontrou Arthur a poucos metros de distância, com a aparência de quem não dormia bem há dias. Tinha uma pasta nas mãos e uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Se for sobre o trabalho, pode falar com o seu pai, respondeu, começando a se afastar. Não é sobre o trabalho, disse ele rapidamente. É sobre o orfanato. Helena parou, mas não se virou. Tenho trabalhado dia e noite desde que te contei, continuou Arthur, revisando contratos, falando com advogados, calculando números e acho que encontrei uma solução. Lentamente, Helena se virou para olhá-lo. Que tipo de solução? Arthur se aproximou e lhe estendeu a pasta. Lembra que você disse que pessoas como eu tomam decisões em escritórios aos quais pessoas como você nunca têm acesso? Ela assentiu, pegando a pasta com as mãos trêmulas. Bem, acontece que eu tenho acesso a esses escritórios, continuou ele, e tenho usado esse acesso. Helena abriu a pasta e seus olhos se encheram de lágrimas ao ver o primeiro documento. Era uma planta arquitetônica, mas não de um shopping center. Era o projeto de um complexo que incluía um orfanato modernizado, uma clínica pediátrica e um centro de formação profissional para jovens desabrigados. O que é isto? Perguntou com a voz embargada. É o que vamos construir no terreno onde ficava o seu orfanato, explicou Arthur. Cancelei o projeto comercial. Custou uma fortuna em multas contratuais e compensações para os investidores. Mas você cancelou o projeto? Interrompeu ela, erguendo o olhar das plantas. Sim, e convenci o conselho diretor a transformá-lo em nosso primeiro projeto de responsabilidade social corporativa. Helena folheou as páginas, vendo projetos detalhados de salas de aula, dormitórios, áreas de lazer, uma biblioteca e até uma pequena capela para as irmãs. Mas isso deve custar milhões, murmurou. Custa milhões, confirmou ele. Mas acontece que, quando você realmente quer algo, encontra um jeito de pagar. Por quê? Perguntou ela, olhando-o diretamente nos olhos. Por que você faria isso? Arthur ficou em silêncio por um momento, como se estivesse reunindo coragem para responder honestamente. Porque você estava certa, disse finalmente. Porque passei toda a minha vida acumulando poder e dinheiro,
mas nunca tinha usado esse poder para algo que realmente importasse. Por quê? Porque eu queria te provar que as pessoas podem mudar. E se o projeto não for lucrativo? Então perdemos dinheiro, respondeu ele simplesmente. Mas ganharemos algo mais importante. O quê? A oportunidade de dormir tranquilos, sabendo que fizemos a coisa certa. Helena fechou a pasta e a devolveu balançando a cabeça. Não posso aceitar isso, disse ela. A resposta o pegou completamente de surpresa. O quê? Por que não? Porque não quero ser o seu projeto de caridade, respondeu com firmeza. Não quero que você faça isso por culpa, ou por pena, ou para se sentir melhor consigo mesmo. Não é por isso que estou fazendo. Não? Então me diga, Arthur, por que você está fazendo isso? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Arthur percebeu que chegara ao momento da verdade absoluta, o momento em que teria que decidir se continuaria escondido atrás de seus muros ou se arriscaria a ser completamente vulnerável. Estou fazendo isso porque me apaixonei por você, disse finalmente, sua voz pouco mais que um sussurro. Helena sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. O que você disse? Que eu me apaixonei por você, repetiu mais forte desta vez. Eu me apaixonei pela sua força, pela sua compaixão, pela forma como você vê bondade no mundo, mesmo depois de tudo que perdeu. Eu me apaixonei por como você faz meu pai rir, por como os pássaros se aproximam de você no jardim, pela forma como você diz meu nome quando se esquece de manter as distâncias. Helena o olhava com os olhos muito abertos, como se fosse a primeira vez que o via. Eu me apaixonei por você antes de saber sobre o orfanato, continuou ele. E quando descobri, percebi que tinha que escolher entre proteger meu negócio ou proteger o que sentia por você. E pela primeira vez na minha vida, escolhi o coração em vez da lógica. Arthur, sei que viemos de mundos diferentes, interrompeu-a. Sei que há 1000 razões pelas quais isso não pode funcionar. Mas também sei que desde que você chegou à minha vida, tudo mudou. A forma como vejo o sucesso, a forma como penso sobre o futuro, até a forma como me vejo. Helena ficou em silêncio por tanto tempo que Arthur começou a pensar que cometera um erro terrível ao se confessar. Sabe o que é mais estranho em tudo isso? Perguntou ela finalmente. O quê? É que eu também me apaixonei por você, admitiu, sua voz trêmula, mas firme. E isso me dá mais medo do que qualquer coisa que já senti na vida. O coração de Arthur deu um salto. Por que te dá medo? Porque pessoas como eu não têm finais felizes, respondeu com lágrimas nos olhos. Porque toda vez que amei algo, eu perdi. Por quê? Porque se eu me permitir acreditar que isso é real e depois perder, não acho que conseguiria sobreviver a outro abandono. Sem pensar, Arthur diminuiu a distância entre eles e pegou suas mãos. Você não vai me perder, disse com convicção, e eu não vou te abandonar. Como pode ter tanta certeza? Porque nunca na minha vida estive disposto a arriscar tudo por outra pessoa, porque nunca conheci alguém por quem valesse a pena mudar completamente a minha vida. Helena estudou seu rosto, procurando por sinais de dúvida ou incerteza, mas só encontrou sinceridade absoluta. Se eu fizer isso, disse lentamente, se eu me permitir te amar, você tem que me prometer uma coisa, qualquer coisa. Prometa-me que se um dia você decidir que isso foi um erro, vai me dizer honestamente. Não me abandone sem explicação. Não me deixe imaginando o que eu fiz de errado. O pedido partiu-lhe o coração, pois ele entendeu que nascia de anos de abandono e perda. Eu prometo que sempre serei honesto com você, disse solenemente. Mas também preciso que você me prometa uma coisa. O quê? Prometa-me que não vai fugir ao primeiro sinal de dificuldade. Prometa-me que me dará a chance de te provar que isso é real. Helena assentiu, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu prometo. Arthur ergueu as mãos dela e as beijou suavemente. Então vamos construir algo lindo juntos, sussurrou. Naquele momento, ambos entenderam que estavam à beira de algo que mudaria suas vidas para sempre. Não seria fácil. Os desafios de suas origens diferentes, as pressões sociais, os medos pessoais, tudo isso continuava a ser real. Mas pela primeira vez em suas vidas, ambos haviam encontrado algo pelo qual valia a pena lutar. Quando se beijaram sob as jabuticabeiras em flor, com o aroma das gardênias enchendo o ar e o sol da tarde dourando tudo ao redor, ambos souberam que haviam encontrado seu lar no coração um do outro. Da janela de seu quarto, Eduardo sorriu ao observar a cena, lágrimas de alegria escorrendo por suas bochechas. Seu filho finalmente encontrara algo mais valioso que todo o dinheiro do mundo. Encontrara o amor verdadeiro. E Helena,
pela primeira vez na vida, encontrara alguém que a via não como uma órfã necessitada de caridade, mas como a mulher extraordinária que sempre fora. O futuro continuava incerto, cheio de desafios que teriam que enfrentar juntos. Mas naquele momento, sob o céu infinito de Belo Horizonte, ambos souberam que haviam encontrado algo que nem o passado doloroso, nem as incertezas do futuro poderiam lhes tirar. Haviam encontrado o lar no coração um do outro. Vocês já sentiram que alguém os vê realmente por quem são, e não por suas circunstâncias? O amor verdadeiro de Arthur e Helena apenas começa a florescer, mas os verdadeiros desafios estão por vir. Comentem de que cidade vocês nos acompanham e nos digam se acreditam que o amor pode superar qualquer obstáculo. Deem curtir se quiserem descobrir que segredos do passado ameaçarão a felicidade deles nos próximos capítulos. Parte 4. Os meses que se seguiram à confissão de amor entre Arthur e Helena foram como um sonho dourado que nenhum dos dois queria que terminasse. O projeto do novo orfanato avançava a passos largos e, com ele, a relação entre ambos se aprofundava de maneiras que nenhum deles imaginara ser possível. Arthur começara a envolver Helena nas decisões do projeto, valorizando sua experiência prática sobre as necessidades reais das crianças órfãs. Ela, por sua vez, começara a compreender que o mundo dos negócios não precisava ser sinônimo de frieza e ambição desmedida. Juntos haviam criado algo belo, um projeto que combinava a visão empresarial dele com a compaixão e o conhecimento prático dela. Eduardo observava com alegria como seu filho se transformava dia a dia. Arthur sorria mais, falava com paixão sobre o impacto social de suas decisões empresariais e começara a incluir Helena nos jantares de família, não como funcionária, mas como a mulher que amava. Numa tarde de julho, enquanto revisavam as plantas finais do orfanato na biblioteca da casa, Helena fez uma observação que mudou tudo para Arthur. Você já pensou em incluir um programa de adoção integrado? Perguntou, apontando para uma seção do projeto. Muitas vezes as famílias estão dispostas a adotar, mas o processo é tão burocrático e caro que elas desanimam. Arthur levantou o olhar dos documentos, estudando o rosto dela. Isso é algo pessoal para você? Perguntou suavemente. Helena corou ligeiramente. Durante todos esses meses, haviam falado de muitas coisas, mas ela ainda guardava alguns aspectos de seu passado como segredos dolorosos demais para compartilhar. Toda criança no orfanato sonha em ser adotada, respondeu evasivamente. Mesmo quando crescem e entendem que é improvável, a esperança nunca vai embora completamente. Você também sonhava com isso? A pergunta tocou uma fibra tão profunda que Helena sentiu como se o ar lhe tivesse sido tirado dos pulmões. Levantou-se abruptamente da mesa e caminhou em direção à janela. Helena, disse Arthur suavemente, aproximando-se dela. Você não precisa falar sobre isso se não quiser. Não é que eu não queira, murmurou. É que há coisas sobre meu passado que prefiro manter enterradas. Arthur pousou as mãos suavemente sobre os ombros dela. Sabe o que eu aprendi nestes meses com você? Disse ele. Que os segredos que guardamos para nos proteger muitas vezes acabam nos machucando mais do que a verdade. Helena virou-se para olhá-lo e ele viu lágrimas em seus olhos. Quando eu tinha 8 anos, começou com a voz trêmula, um casal veio ao orfanato procurando uma menina para adotar. Eles me escolheram. Passei 3 meses visitando-os nos fins de semana, conhecendo a casa deles, começando a chamá-los de mamãe e papai. Arthur sentiu um nó se formar em seu estômago, pressentindo que a história não teria um final feliz. O que aconteceu? A mulher engravidou, continuou Helena, as lágrimas agora correndo livremente. E quando o bebê biológico deles nasceu, eles não me quiseram mais. Me devolveram ao orfanato como se eu fosse uma compra que perdeu o valor. O coração de Arthur se partiu pela menina de 8 anos, que fora devolvida como um objeto defeituoso. Helena, aquela experiência me ensinou algo, interrompeu-o. Ensinou-me que serei sempre a opção temporária, aquela que serve até que algo melhor apareça, e durante anos vivi me preparando para ser substituída. É por isso que você tem medo do nosso relacionamento? Ela assentiu incapaz de falar. Arthur a abraçou com força, sentindo a fragilidade de seu coração ferido. Escute-me bem, sussurrou em seu ouvido. Você não é uma opção temporária. Você não é uma substituta. Você é a escolha definitiva que eu fiz para a minha vida, e nada, absolutamente nada vai mudar isso. Naquele momento,
Ambos ouviram o som da porta principal se abrindo com força, seguido por vozes alteradas. Arthur franziu a testa. Não esperava visitas. Senhor Arthur, gritou Cida do hall de entrada, sua voz carregada de tensão. O senhor tem visita. Arthur e Helena se dirigiram à sala de estar principal, onde encontraram uma cena que nenhum dos dois havia antecipado. Duas mulheres elegantemente vestidas esperavam de pé junto à lareira, e a tensão no ar era palpável. A primeira era Isabela Moraes, de 28 anos, filha de uma das famílias mais poderosas do Brasil. Alta, magra, com o tipo de beleza que aparece em capas de revistas, cabelos loiros perfeitamente arrumados e um vestido que provavelmente custava mais que o salário anual de Helena. Era a mulher com quem Arthur tivera um relacionamento de 2 anos, que terminara 8 meses atrás. Ao seu lado estava sua mãe, Patrícia Moraes, uma mulher de 55 anos, cuja presença emanava poder social e dinheiro antigo. Ambas as mulheres estudaram Helena da cabeça aos pés, com uma avaliação claramente hostil. Arthur, querido, disse Isabela com um sorriso que não alcançava os olhos. Espero que não se importe por termos vindo sem avisar. Isabela, respondeu ele, sua voz notavelmente fria. O que você está fazendo aqui? Vim falar com você sobre nós, respondeu ela, ignorando completamente a presença de Helena. Acho que cometemos um erro ao terminar nosso relacionamento. Patrícia Moraes deu um passo à frente. Arthur, querido, ouvimos rumores preocupantes sobre suas novas associações, disse, seu olhar dirigindo-se desdenhosamente a Helena. Esperamos que entenda que as decisões que você toma afetam não apenas sua reputação, mas a de sua família e sua empresa. Helena sentiu como se tivesse levado um tapa. Em uma única frase, Patrícia conseguira reduzi-la a uma associação problemática que ameaçava a reputação de Arthur. Senhora Moraes, disse Arthur com a voz perigosamente baixa, vou pedir que modere seu tom e suas insinuações. Insinuações? Respondeu Patrícia com uma risada artificial. Arthur, sejamos realistas. Você precisa de uma esposa que possa caminhar ao seu lado no seu mundo, alguém que entenda as responsabilidades sociais de sua posição. Não termine essa frase, interrompeu-a Arthur com autoridade absoluta. Isabela decidiu usar uma tática diferente. Arthur, meu amor, sei que você está passando por uma fase rebelde, disse com voz melosa. Mas pense no nosso futuro. Pense nos filhos que poderíamos ter, na vida que poderíamos construir. Nossas famílias se conhecem há gerações. É o par perfeito. Helena ouvia toda a conversa, sentindo-se uma espectadora de sua própria humilhação. Tudo o que haviam dito era tecnicamente verdade. Ela não pertencia àquele mundo. Não entendia as complexidades sociais da alta sociedade. Não tinha as conexões ou a educação refinada que uma mulher na posição de Arthur precisaria. Sabem de uma coisa? Disse Helena de repente, sua voz surpreendentemente firme. Vocês têm razão. Arthur virou-se para ela chocado. O quê? Vocês têm razão, repetiu, olhando diretamente para Isabela e Patrícia. Eu não pertenço ao mundo de vocês. Não sei como me comportar em jantares de gala ou reuniões de negócios. Não tenho conexões sociais ou um fundo fiduciário familiar. Isabela sorriu triunfante, pensando que havia vencido. Mas, continuou Helena, sua voz tornando-se mais forte, há algo que vocês não têm e nunca terão. E o que seria isso? Perguntou Patrícia com desdém. O coração do Arthur, respondeu Helena simplesmente. E ao contrário de vocês, eu não o quero por seu dinheiro, seu status ou as conexões que ele pode me dar. Eu o quero pelo homem que ele é quando ninguém mais está olhando. Pela sua bondade, por sua capacidade de mudar. Pela forma como trata seu pai com respeito genuíno. Ela se virou para Arthur. Mas talvez elas tenham razão sobre uma coisa, continuou. Talvez você precise de alguém que possa caminhar ao seu lado no seu mundo, sem fazer parecer que você está se rebaixando. Helena, não, disse Arthur desesperado. É melhor aceitarmos isso agora, disse ela, sua voz quebrando ligeiramente, antes que isso se torne mais complicado. Sem outra palavra, Helena saiu da sala deixando Arthur paralisado entre a fúria e o desespero. Isabela se aproximou dele com um sorriso vitorioso. Você fez a coisa certa, Arthur. Agora podemos... Ora! Rugiu Arthur com uma força que fez as duas mulheres recuarem. Saiam da minha casa agora! Arthur, por favor, seja razoável, começou Patrícia. Eu disse para irem embora, gritou ele, sua compostura completamente perdida.
E se algum dia vocês voltarem a insultar a Helena ou a interferir na minha vida pessoal, vou me certificar de que toda a sociedade de Belo Horizonte saiba exatamente que tipo de pessoas vocês são. As mulheres foram embora apressadamente, Isabela com lágrimas de humilhação nos olhos, e Patrícia murmurando ameaças sobre as consequências sociais de seu comportamento. Arthur correu escada acima, procurando por Helena. Encontrou-a em seu quarto, guardando seus poucos pertences na mesma mala gasta com a qual chegara meses antes. "O que você está fazendo?" perguntou, embora a resposta fosse óbvia. "O que eu deveria ter feito há meses?" respondeu sem olhá-lo, encarando a realidade. "Qual realidade?" "A de que isso foi lindo enquanto durou, mas não é sustentável." Arthur se aproximou e fechou a mala com um golpe. "Você vai fugir? Assim, tão fácil?" Helena finalmente o olhou, e ele viu determinação em seus olhos verdes, mas também uma dor profunda. "Não estou fugindo, estou sendo realista. Aquelas mulheres são apenas o começo, Arthur. Haverá mais como elas. Seu círculo social, seus parceiros de negócios, até mesmo alguns de seus funcionários. Todos vão questionar seu relacionamento comigo. E eu vou enfrentar todos eles", disse ele com firmeza. "Por quanto tempo?" ela perguntou. "Por quanto tempo você vai querer lutar essas batalhas? O que vai acontecer quando você se cansar de ter que defender sua escolha de estar comigo?" "Isso não vai acontecer, Arthur", disse ela suavemente, pegando o rosto dele entre as mãos. "Eu te amo. Eu te amo mais do que pensei que fosse possível amar alguém. Mas é exatamente porque te amo que não posso permitir que você sacrifique seu mundo inteiro por mim." "Você é o meu mundo", respondeu ele desesperado. "Não, não sou. Seu mundo é muito maior do que eu. É sua empresa, é o legado de sua família, é a responsabilidade que você tem com centenas de funcionários. E eu sou apenas uma complicação em tudo isso. Você é a melhor parte de tudo isso." Helena sorriu tristemente. "Talvez. Mas as melhores partes às vezes não são aquelas com as quais podemos ficar." Ela ficou na ponta dos pés e o beijou suavemente, derramando todo o seu amor e sua dor naquele beijo. "Cuide do seu pai", sussurrou contra os lábios dele, "e termine o orfanato. As crianças precisam dele. Helena, por favor." Mas ela já havia pegado sua mala e se dirigia à porta. "Se você me ama de verdade", disse sem se virar, "não venha atrás de mim." Arthur ficou paralisado, vendo o amor de sua vida se afastar. Todos os seus instintos gritavam para que corresse atrás dela, que a convencesse a ficar, que lutasse pelo que tinham. Mas as palavras dela ressoavam em sua mente. "Se você me ama de verdade, não venha atrás de mim." Era isso o amor? Deixá-la ir porque ela acreditava que era o melhor para ele? Ou era covardia disfarçada de sacrifício? Enquanto ouvia o som do táxi se afastando pelo caminho de cascalho, Arthur percebeu que acabara de perder a coisa mais valiosa que tivera na vida. E pela primeira vez desde a morte de sua mãe, ele se permitiu chorar. Naquela noite, Eduardo encontrou seu filho no jardim, sentado sob as jabuticabeiras, onde vira seu primeiro beijo com Helena. Arthur tinha o olhar perdido e uma garrafa de uísque pela metade ao seu lado. "Você vai ficar aí sentado sentindo pena de si mesmo? Ou vai procurá-la?" perguntou Eduardo sem rodeios. "Ela me pediu para não ir atrás dela", murmurou Arthur. "E você obedeceu", observou Eduardo com desgosto. "Desde quando você obedece ordens de uma mulher que está apavorada com a ideia de ser feliz?" Arthur ergueu o olhar para o pai. "O que você quer dizer?" "Quero dizer que a Helena está com tanto medo de ser abandonada de novo que prefere te abandonar primeiro. É um mecanismo de defesa, filho. E você permitiu." Ela tinha razão em tudo o que disse. Tinha razão. Eduardo sentou-se pesadamente na cadeira ao lado do filho. "Diga-me, Arthur, você foi mais feliz nestes meses com a Helena ou em todos os anos anteriores sem ela?" "Com ela", admitiu sem hesitar. "Você foi um homem melhor com ela em sua vida?" "Sim." "Você encontrou propósito e significado em seu trabalho que nunca tivera antes?" "Sim." "Então me explique por que diabos você está aqui bebendo em vez de estar lutando pela mulher que te fez descobrir quem você realmente quer ser." Arthur ficou em silêncio, processando as palavras do pai. "Pai, o mundo em que vivemos..." "Dane-se o mundo em que vivemos", explodiu Eduardo. "Sabe o que sua mãe me disse antes de morrer?" Arthur se endireitou. Seu pai raramente falava de sua mãe. "Ela me disse: Eduardo, não deixe que nosso filho se torne um homem que tem tudo menos amor. O dinheiro e o poder são ótimos, mas não te abraçam à noite quando você está com medo." As palavras atingiram Arthur como um soco no estômago. "Filho,
Sua mãe e eu construímos este império para te dar opções, não para te transformar em seu prisioneiro. Se você tem que escolher entre manter a aprovação de gente como os Morais ou manter o amor de uma mulher extraordinária, essa é realmente uma escolha difícil? Arthur olhou para a casa onde Helena não estava mais, onde sua risada não encheria mais os corredores, onde sua presença não faria mais tudo parecer um lar. Você acha que ainda há tempo? Perguntou. Filho, disse Eduardo com um sorriso. Enquanto há amor, sempre há tempo. No dia seguinte, Arthur começou sua busca por Helena, mas o que descobriu o deixou completamente arrasado. Ela havia desaparecido por completo. Não estava em nenhum hospital de Belo Horizonte. As irmãs do antigo orfanato não tinham notícias dela. Até mesmo a agência de investigação particular que ele usara antes não conseguiu encontrar nenhum rastro dela. Era como se Helena Souza tivesse simplesmente desaparecido da face da terra. Vocês acham que há decisões em nome do amor que na verdade são atos de covardia? Helena desapareceu, mas Arthur não vai desistir tão facilmente. Onde vocês acham que ela se escondeu? Parte 5. 6 meses haviam se passado desde o desaparecimento de Helena, e Arthur transformara a busca por ela em sua obsessão. Contratara os melhores investigadores particulares do Brasil, publicara anúncios em jornais de todo o país, visitara pessoalmente cada hospital, clínica e orfanato num raio de 500 quilômetros de Belo Horizonte. Nada. Era como se Helena tivesse decidido apagar sua existência do mundo. O novo orfanato, o Lar Esperança, fora inaugurado 3 meses antes, numa cerimônia à qual Arthur compareceu como um autômato. Vendo as crianças correrem pelos corredores projetados com amor, brincando no jardim que Helena imaginara, ele não conseguia evitar a sensação de que tudo era oco sem ela ali para ver. Eduardo observava com crescente preocupação como seu filho se consumia. Arthur perdera peso, tinha olheiras permanentes e desenvolvera uma obsessão quase doentia em encontrar Helena, o que estava afetando sua saúde mental. Numa tarde de janeiro, enquanto Arthur revisava pela enésima vez os relatórios dos investigadores, Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Você precisa parar, disse ao filho, entrando no escritório sem bater. Não posso parar, respondeu Arthur, sem levantar o olhar dos documentos. Ela está em algum lugar, tenho que encontrá-la. E se ela não quiser ser encontrada? Isso não importa. Arthur, Eduardo sentou-se em frente à mesa do filho. Tenho algo para te dizer e não vai ser fácil de ouvir. Algo no tom de seu pai fez com que Arthur finalmente levantasse o olhar. O que foi? Eduardo respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para o que estava prestes a revelar. Há algo sobre a Helena que eu nunca te contei, começou. Algo que descobri há meses, mas que guardei em segredo porque pensei que não importava. O coração de Arthur começou a bater mais rápido. Que coisa! Consegui uma cópia completa dos documentos de adoção dela, disse Eduardo tirando uma pasta amarelada de sua maleta. Não os documentos superficiais que você viu, os originais, os que estão selados nos arquivos do Estado. Arthur pegou a pasta com as mãos trêmulas. Por que você fez isso? Porque eu queria entender melhor a história dela. Queria saber como ajudá-la a curar aquelas feridas do passado. Arthur abriu a pasta e começou a ler. No início, tudo parecia confirmar o que ele já sabia. Helena fora abandonada no orfanato aos 3 dias de vida, sem informações sobre os pais. Mas então, chegou a uma página que o deixou gelado. Não pode ser, murmurou. Continue lendo, disse Eduardo suavemente. Arthur leu a página seguinte e depois a próxima, cada linha confirmando uma verdade que era terrível demais para processar. Isso é real? Perguntou com a voz embargada. É real, confirmou Eduardo. Segundo os documentos, Helena não fora abandonada por pais desconhecidos. Fora abandonada por Elisa Monteiro, a irmã mais nova de Eduardo, que morrera num acidente de carro quando Helena tinha apenas 3 anos. Helena era sobrinha de Eduardo, prima de Arthur. Eu não entendo, disse Arthur, sentindo como se o chão se movesse sob seus pés. Como é possível? Porque nunca soubemos da existência dela. Eduardo fechou os olhos, como se a lembrança fosse dolorosa demais. Elisa fugiu de casa quando tinha 17 anos, explicou. Ela se apaixonou por um rapaz que nosso pai considerou inadequado. Seu avô a deserdou, proibiu-a de voltar para casa e nos proibiu a todos de ter contato com ela. E você obedeceu? Eu era jovem, Arthur. Pensei que o papai sabia o que estava fazendo. Pensei que Elisa voltaria quando percebesse seu erro. Mas ela nem voltou? Não. Casou-se com aquele rapaz, Jorge Souza.
tiveram uma filha, e quando Elisa morreu no acidente, Jorge não conseguiu cuidar do bebê. Ele estava devastado pela perda, sem recursos financeiros, lutando contra o alcoolismo. Arthur sentia como se estivesse vivendo um pesadelo. Então, ele a levou para o orfanato. Sim, mas não antes de tentar nos contatar. Jorge veio até a casa, pediu ajuda para a menina, disse que Elisa sempre esperara se reconciliar com a família um dia. E o que você fez? Eduardo cobriu o rosto com as mãos. Eu o expulsei. Disse a ele que Elisa tinha feito sua escolha ao abandonar a família e que não éramos responsáveis pelas consequências. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Arthur olhava para os documentos sem conseguir processar completamente o que estava lendo. Helena passou a vida inteira acreditando que era uma órfã sem família, disse finalmente. Quando todo esse tempo ela tinha família, tinha a nós. Sim, quando você percebeu quem ela era. No momento em que a vi, admitiu Eduardo. Ela tem os olhos da Elisa, o mesmo sorriso, os mesmos gestos quando está nervosa. E você não disse nada? O que eu poderia dizer? Explodiu Eduardo. Olá, Helena. Sou seu tio-avô, mas te abandonei quando você era bebê porque era orgulhoso demais para admitir que meu pai estava errado. Arthur levantou-se abruptamente, caminhando em direção à janela. Isso explica por que ela se sentia tão à vontade aqui, murmurou. Por que se conectou tão naturalmente com você? Era da família. Era a nossa família, corrigiu Eduardo. Uma família que abandonamos 2 vezes. Primeiro quando ela era bebê e depois quando fugiu de nós há 6 meses. Tenho que encontrá-la, disse Arthur, virando-se para o pai. Tenho que lhe contar a verdade. Que verdade? Perguntou Eduardo amargamente. Que ela se apaixonou pelo primo, que a família que sempre procurou esteve ali o tempo todo, mas que éramos covardes demais para reconhecê-la. A constatação atingiu Arthur como um trem em alta velocidade. Ele não apenas perdera o amor de sua vida, perdera o amor de sua vida, que acabara por ser sua família. Isso significa que seu relacionamento com ela é impossível, completou Eduardo. Não porque vocês vêm de mundos diferentes, mas porque compartilham o mesmo sangue. Arthur desabou em sua cadeira, sentindo como se seu mundo inteiro tivesse desmoronado. Por que você está me contando isso agora? Porque você precisa parar de procurá-la, disse Eduardo com firmeza. Porque você precisa entender que algumas perdas são definitivas. E porque eu quero encontrá-la, para pedir desculpas, para tentar dar a ela a família que sempre mereceu, mesmo que seja tarde demais. Durante os dias que se seguiram, Arthur mergulhou numa depressão que preocupou todos ao seu redor. Não só perder a Helena, como a mulher que amava, mas descobrira que todo o seu relacionamento fora construído sobre uma mentira cósmica. Ele questionava tudo. Seus sentimentos foram reais ou algum tipo de reconhecimento subconsciente de laços familiares? Os sentimentos dela por ele foram genuínos ou também influenciados por conexões de sangue que nenhum dos dois entendera? Foi Eduardo quem finalmente encontrou Helena. Encontrou-a numa pequena cidade histórica chamada Tiradentes, a poucas horas de Belo Horizonte, trabalhando como enfermeira numa clínica rural que atendia comunidades carentes. Ela mudara seu nome para Elisa Souza, usando o nome de sua mãe biológica sem saber, e construíra uma nova vida, ajudando famílias que não tinham acesso a cuidados médicos básicos. Eduardo a observou à distância por dias, antes de reunir a coragem para se aproximar. Viu-a cuidar de crianças com a mesma ternura que demonstrara com ele. Viu como as mães da cidade a tratavam como uma filha. Viu como ela encontrara outra família entre pessoas que a valorizavam por quem ela era. Quando finalmente se aproximou dela, Helena estava no pequeno jardim atrás da clínica, cultivando ervas medicinais sob o sol da tarde. Olá, Elisa, disse ele suavemente. Helena se virou e ficou paralisada ao vê-lo. Senhor Eduardo, sussurrou. Como me encontrou? Com muita dificuldade, respondeu ele, e com muita ajuda. O Arthur está... Não, interrompeu-a rapidamente. Arthur não sabe que você está aqui. Eu vim sozinho. Helena relaxou ligeiramente, mas sua postura continuava defensiva. Por quê? Eduardo a estudou por um momento, vendo sua irmã Elisa em cada gesto, em cada expressão. Porque preciso te contar a verdade sobre quem você é de verdade, disse finalmente. Eu sei quem eu sou, respondeu ela com firmeza. Sou Elisa Souza, enfermeira da Clínica São Francisco. Não sou mais a Helena. Mas você é mais do que isso, insistiu Eduardo. Muito mais. Durante a hora seguinte,
Eduardo contou-lhe toda a história. Falou-lhe de Elisa Monteiro, sua irmã mais nova que fora deserdada por amor. Contou-lhe sobre Jorge Souza, seu pai, que tentara desesperadamente conseguir ajuda para a filha após a morte da esposa. Explicou sobre a covardia e o orgulho que levaram a família a abandoná-la 2 vezes. Helena ouviu em silêncio, seu rosto passando por um caleidoscópio de emoções. Choque, dor, raiva e, finalmente, uma tristeza profunda. Então, todos esses anos, disse ela finalmente, quando me perguntava por que meus pais me abandonaram, quando me sentia sozinha no mundo, quando acreditava que não tinha ninguém, vocês estavam lá, minha família estava lá. Sim, admitiu Eduardo, lágrimas escorrendo por suas bochechas. E não há desculpa para o que fizemos, não há justificativa para a dor que te causamos. O Arthur sabe, agora sabe, e foi por isso que ele não veio comigo? Eduardo assentiu. Porque somos família, murmurou Helena, compreendendo finalmente por que Eduardo viera sozinho. Sim. Helena ficou em silêncio por um longo tempo, processando toda a informação. Sabe o que é mais triste em tudo isso? Perguntou finalmente. O quê? É que eu finalmente encontrei o amor verdadeiro, e acontece que ele é impossível por razões que estão completamente fora do meu controle. Eduardo não soube o que dizer diante daquela verdade devastadora. Ele está bem? Perguntou Helena suavemente. Não, respondeu Eduardo honestamente. Ele está destruído. Ele te procurou por meses. Mas agora que sabe a verdade, agora que ele sabe a verdade, pode seguir em frente, completou ela. Pode encontrar alguém apropriado, casar-se, ter filhos, viver a vida que deveria viver. E você? Helena olhou para a clínica, onde encontrara propósito e paz. Eu vou continuar fazendo o que sempre fiz, disse ela, cuidar dos outros. Curar o que eu puder curar. Tornar o mundo um lugar um pouco melhor a cada dia. Você pode nos perdoar? Perguntou Eduardo. Helena o olhou por um longo momento. Eu já os perdoei, disse finalmente. Eu os perdoei antes de saber que precisava perdoá-los, porque aprendi há muito tempo que o rancor só machuca a mim mesma. Mas você pode considerar voltar, não como o que você era para o Arthur, mas como família, como minha sobrinha. Helena sorriu tristemente. Senhor Eduardo, eu encontrei paz aqui, encontrei um propósito. E aprendi que família nem sempre é o sangue que compartilhamos, mas as pessoas que escolhem ficar conosco quando as coisas ficam difíceis. Nós queremos ficar com você agora que sabem quem eu sou, observou ela. Mas vocês me amaram antes de saber que eu era da família. Isso tem que contar para alguma coisa, certo? Eduardo percebeu que ela tinha razão. Tanto ele quanto Arthur amaram Helena por quem ela era, não por suas conexões familiares. O que você quer que eu diga ao Arthur? Perguntou. Helena pensou cuidadosamente antes de responder. Diga a ele que eu o amo, que sempre vou amá-lo, mas que às vezes amar significa deixar ir. E se ele não conseguir deixar ir, então você precisa ajudá-lo, respondeu ela com firmeza, porque ele merece ser feliz, mesmo que essa felicidade não possa me incluir. Naquela noite, Eduardo retornou a Belo Horizonte com o coração pesado. Encontrara sua sobrinha, fora perdoado por seus erros do passado, mas perdera a oportunidade de ter uma verdadeira relação familiar com ela. E agora tinha que enfrentar a tarefa mais difícil de todas, convencer seu filho a deixar ir o único amor verdadeiro de sua vida. Quando o destino joga a carta mais cruel, como se encontra a força para seguir em frente? O segredo mais devastador foi revelado, mas a história ainda não terminou. Às vezes, os finais felizes exigem os sacrifícios mais dolorosos. Parte 6. 2 anos haviam se passado desde que Eduardo encontrou Helena em Tiradentes. Durante esse tempo, Arthur tentara seguir em frente com sua vida, mas cada dia era uma batalha constante contra as lembranças e a dor que parecia não querer cicatrizar. Ele expandira os projetos sociais da empresa, construindo mais orfanatos, financiando clínicas rurais e estabelecendo programas de bolsas de estudo para jovens sem recursos. Era como se, por não poder salvar sua própria história de amor, tivesse decidido salvar tantas outras quanto fosse possível. Eduardo observava o filho com uma mistura de orgulho e preocupação. Arthur se tornara um homem mais compassivo, mais consciente socialmente, mais humano, mas também se tornara mais solitário, recusando qualquer tentativa de romance, dedicando-se completamente ao trabalho como uma fuga da dor. Numa manhã de março, exatamente 2 anos depois de Helena desaparecer de suas vidas,
Eduardo recebeu uma ligação que mudaria tudo. Senhor Monteiro, disse a voz feminina do outro lado da linha. Aqui é a doutora Carmen Ruiz, da Clínica São Francisco, em Tiradentes. O coração de Eduardo acelerou imediatamente. Aconteceu alguma coisa com a Elisa? Perguntou, usando o nome que Helena havia adotado. Receio que sim, respondeu a doutora com voz grave. A Elisa está no hospital em estado crítico. Houve um acidente. Eduardo nem esperou para ouvir mais detalhes. Desligou o telefone, pegou as chaves e dirigiu até Tiradentes a uma velocidade que teria sido imprudente para um homem de sua idade. Encontrou-a na unidade de terapia intensiva do pequeno hospital regional. Helena jazia inconsciente, conectada a múltiplas máquinas, com curativos que cobriam a maior parte de seu corpo. Conforme a doutora Ruiz lhe explicou, ocorrera um deslizamento de terra numa das comunidades montanhosas que ela visitava regularmente para fornecer atendimento médico. Helena ficara presa sob os escombros, enquanto tentava resgatar uma criança. Ela salvou o menino, disse a doutora, mas sofreu lesões internas graves. Fizemos tudo o que pudemos, mas o quê? Ela precisa de uma cirurgia especializada que não podemos realizar aqui. Precisa ser transferida para um hospital da cidade com melhores recursos. Mas o custo, o dinheiro não é problema, interrompeu Eduardo imediatamente. Do que ela precisa? 3 horas depois, Helena estava sendo transportada num helicóptero-ambulância para o Hospital Mater Dei em Belo Horizonte, um dos melhores hospitais privados do país. Eduardo organizara tudo: o transporte, os melhores cirurgiões, uma suíte particular, tudo o que fosse necessário. Mas ele não ligara para Arthur. A cirurgia durou 8 horas. Eduardo passou cada minuto daquela espera questionando-se se estava fazendo certo ao não informar seu filho. Tinha o direito de tomar essa decisão, mas também sabia que, se Arthur soubesse e Helena não sobrevivesse, a dor poderia destruí-lo completamente. Quando o cirurgião-chefe finalmente saiu do centro cirúrgico, Eduardo levantou-se imediatamente. Como ela está? A cirurgia foi um sucesso, respondeu o médico, mas as próximas 48 horas serão críticas. Há um dano neurológico que ainda estamos avaliando. Não podemos garantir o que não podem garantir, que ela acorde, admitiu o médico com gentileza. E se acordar, nem sabemos que nível de recuperação ela poderá alcançar. Eduardo sentou-se pesadamente na cadeira da sala de espera, sentindo como se tivesse envelhecido 10 anos em um dia. Durante as 24 horas seguintes, Eduardo não se moveu do lado de Helena. Falava com ela constantemente, contava-lhe histórias de sua irmã Elisa, pedia-lhe perdão repetidamente, suplicava para que ela acordasse. Foi na segunda noite que Helena finalmente abriu os olhos. Vovô? Sussurrou com a voz rouca. Eduardo sentiu como se seu coração fosse explodir de alívio e alegria. Estou aqui, minha menina, disse, pegando a mão dela com cuidado. Estou aqui. O menino está bem, tranquilizou-a. Você o salvou. Helena fechou os olhos por um momento e Eduardo temeu que ela tivesse perdido a consciência novamente. Mas quando os abriu, havia lágrimas escorrendo por suas bochechas. Você me chamou de vovô, murmurou ela. Porque é isso que eu sou, respondeu Eduardo emocionado. Sou seu avô que te ama, que se orgulha de você e que nunca mais vai te abandonar. O Arthur? Ele não sabe que você está aqui, admitiu Eduardo. Bom, sussurrou ela. É melhor assim. Por quê? Porque ele já sofreu o suficiente por minha causa. Nos dias seguintes, enquanto Helena se recuperava lentamente, Eduardo lutava com sua consciência. Sabia que tinha que contar a Arthur, mas também sabia que isso abriria feridas que mal haviam começado a cicatrizar. Foi Helena quem tomou a decisão por ele. Eu quero vê-lo, disse ela uma tarde, quando já recuperara força suficiente para se sentar na cama. Você tem certeza? Tenho algo para lhe dizer. Algo que eu deveria ter dito há 2 anos. Eduardo ligou para Arthur naquela noite, dizendo simplesmente que ele precisava ir ao hospital imediatamente. Não deu mais detalhes, mas algo na voz de seu pai fez Arthur saber que era urgente. Quando Arthur entrou no quarto do hospital e viu Helena na cama, ficou paralisado na porta. Por um momento, pensou que estava alucinando. Os meses de busca obsessiva, as noites sem dormir, o desespero constante, tudo isso cobrara seu preço em sua saúde mental. Olá, Arthur, disse Helena suavemente. Não é real, murmurou ele. Você não está aqui. Eu estou aqui, confirmou ela. Aproxime-se. Com passos vacilantes,
Arthur aproximou-se da cama. Quando estava perto o suficiente para tocá-la, para confirmar que não era uma alucinação, desabou na cadeira ao lado dela e começou a chorar. Pensei que você tivesse morrido, soluçou. Pensei que tinha te perdido para sempre. De certa forma, você me perdeu, respondeu Helena pegando a mão dele. Mas eu precisava que você soubesse de algo antes que fosse tarde demais. Que coisa! Helena respirou fundo, reunindo forças para o que estava prestes a dizer. Durante estes 2 anos eu andei pesquisando, começou. Pesquisando sobre nossa situação familiar, sobre as leis, sobre as opções que poderíamos ter. Arthur a olhou sem entender. Que tipo de pesquisa? Você sabia que o seu pai, Eduardo, e a minha mãe, Elisa, eram apenas meio-irmãos? Explicou ela. Compartilhavam a mesma mãe, mas tinham pais diferentes. Isso nos torna primos de 2º grau, não primos irmãos. O coração de Arthur parou. O que você está dizendo? Estou dizendo que consultei advogados especializados em direito de família. Estou dizendo que fiz testes de DNA para confirmar nosso parentesco exato. Helena tirou uma pasta de documentos da mesa ao lado de sua cama. Estou dizendo que descobri que, embora sejamos da mesma família, o impedimento que pensávamos existir não é tão forte quanto imaginávamos. Legalmente, o caminho está livre. Geneticamente, os riscos são mínimos. E, segundo o meu coração, eu nunca deixei de te amar. Por que você não me disse isso há 2 anos? Perguntou Arthur, sua voz carregada de emoção. Porque eu precisava ter certeza. Porque não queria te dar falsas esperanças. E porque eu precisava que nós dois tivéssemos tempo para ter certeza de que o que sentíamos era real, e não apenas uma reação ao proibido. E agora você tem certeza? Helena sorriu, o primeiro sorriso verdadeiramente feliz que tivera em 2 anos. Tenho certeza de que te amo, Arthur Monteiro. Tenho certeza de que quero passar o resto da minha vida com você. Tenho certeza de que quero construir uma família com você, criar filhos com você, envelhecer com você. Mesmo sabendo que viemos da mesma família? Especialmente sabendo que viemos da mesma família, respondeu ela. Porque isso significa que já sabemos que podemos nos amar incondicionalmente. Arthur inclinou-se para a frente e a beijou suavemente, derramando 2 anos de dor, esperança e amor naquele beijo. Casa comigo? Sussurrou contra os lábios dela. Você está me pedindo? Estou te pedindo, confirmou ele, tirando do bolso um anel que carregava há 2 anos, esperando pelo momento certo que pensou que nunca chegaria. Então sim, respondeu ela, lágrimas de alegria escorrendo por suas bochechas. Sim, eu caso com você. Da porta do quarto, Eduardo observava a cena com lágrimas de alegria nos olhos. Sua irmã Elisa ficaria tão feliz em ver a filha encontrar o amor verdadeiro. Sua esposa Maria teria adorado Helena como a filha que nunca tiveram. E ele, finalmente, depois de anos de culpa e remorso, encontrara a redenção no amor de seus filhos. Epílogo. 5 anos depois, o Lar Esperança ressoava com risos de crianças e o som de passos correndo pelos corredores. Helena, agora Helena Souza Monteiro, caminhava pelo jardim que ajudara a projetar anos antes, com sua filha de 3 anos, Elisa Maria, pela mão. Mamãe, por que se chama Lar Esperança? Perguntou a pequena que herdara os olhos verdes da mãe e os cabelos escuros do pai. Porque a esperança é a última que morre, meu amor, respondeu Helena sorrindo. E porque aqui as crianças aprendem que sempre há esperança de encontrar uma família que as ame. Arthur apareceu pelo caminho, carregando seu filho de 1 ano, Eduardo Jorge, que ria enquanto o pai o jogava suavemente no ar. Como foi a reunião com os novos doadores? Perguntou Helena. Excelente, respondeu Arthur, beijando-a suavemente. Temos fundos para abrir mais 2 centros no próximo ano. E o vovô Eduardo está no seu elemento, encantando as senhoras do conselho diretor com histórias de quando você e eu éramos crianças. Riu Arthur. Eduardo, agora com 83 anos, mas ainda vital e cheio de energia, encontrara sua verdadeira vocação em dirigir as fundações de caridade da família. Dizia que era sua forma de compensar todos os anos que perdera sem conhecer a neta. Naquela tarde, enquanto a família se reunia para o almoço de domingo na casa da família, Helena refletiu sobre o estranho caminho que a levara àquele momento. Perdera os pais, crescera sem família, encontrara o amor e o perdera, descobrira a verdade sobre suas origens e, finalmente, encontrara uma maneira de estar com o homem que amava. No que você está pensando?
Perguntou-lhe Arthur, notando sua expressão pensativa. Em como as coisas que parecem impossíveis às vezes só precisam de tempo para se tornarem possíveis, respondeu ela. Como nós, confirmou sorrindo. Sabe o que é mais estranho em tudo isso? O quê? É que no fim das contas sempre fomos família. Mesmo antes de sabermos que éramos família por sangue, já éramos família por escolha. Arthur a abraçou com força. E agora somos família de todas as maneiras possíveis, murmurou em seu ouvido. Sim, sussurrou ela de volta. Finalmente somos família de todas as maneiras possíveis. Enquanto o sol se punha sobre Belo Horizonte, pintando o céu de rosa e dourado, a família Monteiro sentou-se para jantar. Eduardo contava histórias que faziam as crianças rir, Arthur falava dos planos para expandir seus projetos sociais e Helena observava sua família com o coração cheio de gratidão. Levou 28 anos, mas ela finalmente encontrara seu lar. Não em um lugar, mas nas pessoas que escolhera amar e que a escolheram de volta. E às vezes, quando via as crianças do orfanato brincando no jardim que projetara com tanto carinho, Helena lembrava as palavras que dissera anos atrás. A esperança é a última que morre. Ela tinha razão. E às vezes, se você tiver esperança e amor suficientes, até as histórias que parecem impossíveis podem ter finais felizes. Cádio Magistasa, acreditam nos milagres do amor verdadeiro? Esta história nos ensina que, às vezes, os maiores obstáculos são, na verdade, pontes para o nosso destino. Helena e Arthur encontraram o caminho de volta um para o outro, porque nunca deixaram de acreditar no poder do amor. Queridos corações que acompanharam esta história até o final, adoraríamos saber de que cidade vocês nos acompanharam durante esta jornada emocionante. Qual foi a sua parte favorita da história? Vocês já viveram um amor que parecia impossível, mas que encontrou uma forma de se tornar real? Se esta história tocou o seu coração, não se esqueça de curtir para apoiar mais histórias como esta. Se inscrever no canal para não perder nossas próximas histórias de amor e esperança. Compartilhar com alguém que precisa acreditar em finais felizes. Sugerir ideias para novas histórias que vocês gostariam de ouvir. Lembrem-se sempre, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Às vezes leva tempo, às vezes exige sacrifícios, mas se for real ele sempre encontra um caminho. Até a próxima história, queridos corações.